Eu estava preparado e a minha esposa estava do lado comigo. Só nós dois. E de repente eu senti uma presença de um ser estranho. Ele estava chegando, eu via ele chegando. E ele chegava de uma forma aparente, parecia que não era nada, mas eu já senti que era o inimigo. Eu já senti que seria afrontado. E comecei a me preparar para aquele momento. E ele chegou, ficou um pouco distante, mas ele foi se aproximando, porque eu estava tentando pescar. E ele não queria deixar que eu pescasse, junto com a minha esposa. E ele se aproximou. E eu senti que uma batalha seria travada. Eu senti que era preciso que eu me preparasse para travar aquela batalha naquele momento. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está do nosso lado, o Espírito Santo peleja por nós, e na hora da batalha Ele vai estar com você. Nós precisamos nos preparar, porque a hora da batalha virá. Nenhum de nós escaparemos deste embate, igreja do Senhor. E então ele chegou e eu percebi que a luta seria travada, que nós íamos travar uma batalha intensa. Percebi também que eu não venceria aquela batalha com facilidades, que ela era uma batalha maior do que aquela que eu imaginava. E então eu, por um momento, não sabia o que daria o resultado daquela batalha. Então chamei minha esposa que estava comigo e falei assim: Normi, eu me preocupei com ela, eu me preocupei com a vida dela. Eu disse para ela: Normi, procura um lugar seguro para você, porque eu não sei como vai terminar esta batalha. Eu não sei como vai terminar esta batalha, se eu morreria ou não naquela luta. Eu sei que eu estava disposto a lutar, eu tinha armas. E aí eu falei para ela, ela disse assim, eu dizia: vai. Ela disse para mim: não, eu não vou, eu vou ficar aqui do seu lado. E aquilo foi muito importante para mim. Mesmo no momento daquele sonho, revelação que eu tive, foi fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. E ao perceber que ela estava do meu lado, eu falei: então nós vamos lutar, porque o inimigo já havia se aproximado e ele arrancou 2 espadas para batalhar contra mim. Mas eu também tinha uma espada, amados, e a minha espada era maior do que a dele. Eu tinha uma arma que o Senhor havia me dado. Aquela arma, eu sabia que ela tinha vindo do Senhor Jesus. E nós começamos a luta. Nós começamos a travar uma luta muito forte. E eu tinha aquela espada na minha mão e eu conseguia acertar o inimigo. E eu mirava o coração dele e a minha espada batia no coração dele. Só que ela não entrava no coração dele por causa da couraça que ele tinha. Era muito maior do que eu. Era forte e grande. Ele tinha 2 espadas menores, ele tentava me acertar, as espadas passavam assim, mas não me tocavam. E eu conseguia acertar ele com a minha espada, mas não conseguia abatê-lo e nem derrotá-lo. E nem vencer aquela luta. E nós ficamos naquele embate. Lutamos por muito tempo, até a exaustão. Minha esposa do meu lado. Não sei o final da luta, mas eu acordei. E eu tentei dormir, não conseguia, porque a luta voltava. E então eu me levantei, sentei na minha mesa e fui escrever aquela revelação que Deus havia me dado para partilhar com a igreja do Senhor. E eu escrevi. E é o que eu quero partilhar com você hoje. O
que o Espírito Santo me fez entender através daquela revelação, através daquele sono, através daquela luta, porque eu fui até amanhã, eu não consegui dormir, eu escrevi, voltava para dormir e não conseguia, e eu pude entender que a luta está travada no mundo espiritual, que nós não podemos dormir nem abrir mão daquilo que Deus tem nos dado. A primeira coisa que Deus me fez entender através daquela revelação é que nós estamos avançando dentro do projeto de Deus para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus está trabalhando através da igreja, mas o inimigo não nos deixará em paz. Nós havíamos poucos dias antes, obreiros, definido que nós faríamos um plano de expansão dos grupos familiares, e logo depois que nós fizemos aquela expansão dos grupos familiares, um grupo começou a trabalhar do lado, o outro inaugurou do outro, e aí a gente percebeu que todos estavam se mobilizando, que Deus estava trabalhando daquela forma, e o inimigo não suporta quando a igreja do Senhor se levanta para trabalhar. E aí ele veio para nos afrontar, e eu pude entender que nós estamos dentro do projeto de Deus. E aí eu quero dizer para você que está liderando um grupo familiar, continue trabalhando, porque esta é a arma que Deus deu à igreja para ela avançar sobre as hostes do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu pude olhar para o trabalho de jovens e ele está avançando, eu pude ver o trabalho das senhoras avançando, eu pude ver a escola bíblica dominical e todos os trabalhos da igreja. Deus está trabalhando em meio à sua igreja. Se você ainda não percebeu isso, eu quero dizer pelo Espírito Santo do Senhor que Deus está no meio da sua igreja, que o Espírito Santo de Deus está aqui, que nós vamos avançar, que a igreja vai vencer, que nós vamos conseguir ganhar almas para o reino de Deus e conseguir com que a igreja do Senhor seja revestida de poder do alto. Não fique deitado, não fique aguardando, seja uma atalaia de Deus nesta última hora da igreja. Deus me fez entender que mesmo Ele sendo forte, maior é o que está conosco, com a igreja do Senhor Jesus. Você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha, igreja. Você tem um Deus que não nos desampara nunca. Nós temos um Deus que está ao nosso lado. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos exercer aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos de orar mais pelos milagres, de acreditar mais de que somos escolhidos de Deus e que temos uma mensagem capaz de mudar o nosso vizinho, o nosso parente, a nossa rua, a nossa cidade. Deus te revestiu de graça e unção. Exerça aquilo que Deus te deu, porque maior é o nosso Deus do que todas as coisas lá fora. Louvado seja o Senhor. Deus me fez entender, através do momento em que ficou a minha esposa comigo, de ficar ao meu lado, de estar comigo preparado ali para qualquer coisa. Deus me fez entender que juntos venceremos, meu amigo. Que juntos venceremos e juntos cuidaremos da nossa casa. Deus me fez entender nesse primeiro momento a importância de estarmos unidos, a importância da família nas nossas vidas, a importância da unidade. Deus me fez entender naquele momento em que a esposa ficou comigo, que é nesta unidade da igreja que nós vamos alçar voos maiores. A unidade da igreja garantirá a certeza da nossa vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo,
decisões. E Ele não vai parar de trabalhar desta forma. Então o que eu quero pedir à igreja? Não deixe sobre hipótese nenhuma o inimigo roubar os focos seu da igreja e da unidade, por menor que seja. Seja obediente a Deus, seja obediente à sua liderança. Vamos unir mais e mais os departamentos, os propósitos que nós temos, o trabalho da igreja. Nós precisamos estar mais juntos, termos o abraço da comunhão, porque o inimigo vem para tentar nos dividir. Pode ser uma coisa bastante simples, mas ele vai tentar nos separar. Mas o que me deu força para enfrentar aquela luta foi a unidade, foi a minha esposa ter ficado ao meu lado, foi eu sentir que tinha uma companheira. Nós vamos avançar como líder e pastor desta igreja. Eu sentir esses companheiros do lado, ombreando juntos, querendo o melhor para Deus, querendo o crescimento da obra, trabalhando juntos, sem nenhuma parede de divisão, sem ninguém maior do que o outro. Maior que o Senhor Jesus. Nós temos uma missão de fazer a obra de Deus juntos, unidos, de mãos dadas, caminhando todos na mesma direção e enfraquecendo as forças espirituais do diabo e ganhando almas para o reino de Deus, fortificando a nossa escola, fortificando o trabalho da Senhora, fortificando os trabalhos da igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Reino dividido não prospera, Jesus já dizia isso. Existe um Deus que confia tarefas ao seu povo. Ele dá tarefa a todos. Feche seus olhos um pouquinho, só um minuto. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pelo Espírito Santo de Deus, veja a missão que Deus já deu a você. Veja a missão que Deus já confiou a você. Aleluia. Aleluia. Deus me fez entender naquele momento, aleluia, que eu tenho uma responsabilidade de pescar, de ir buscar. Deus me fez ver naquele momento que tem um rebanho que está sob os nossos cuidados e que nós precisamos ter a nossa vida em comunhão com Deus para poder trazer uma palavra viva, para tocar no coração das pessoas, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. É preciso avançar, igreja. É preciso caminhar, igreja. Deus não nos deixou ver o final daquela luta, mas eu tenho certeza de que eu saí vencedor dela, porque o meu Deus, que nunca perdeu uma batalha, Ele está comigo em todas as batalhas que eu tenho entrado. Ele está contigo, Ele está sobre a tua vida, Ele está sobre o teu ministério, Ele está sobre a tua casa, Ele está sobre o teu trabalho, Ele está sobre o seu propósito estabelecido diante de Deus. Aleluia! Não dormirá e nem dormirá o guarda de Israel. Ele luta as nossas lutas. Ele está conosco, igreja do Senhor. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós recebemos sim em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós alcançaremos a vitória sim em nome do Senhor Jesus. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Breve os portais da eternidade vão se abrir, igreja. E nós vamos adentrar para cear com o Senhor e estar para sempre com Ele na glória. Vale a pena ser forte. Vale a pena resistir. Vale a pena não trocar esta tão grande salvação que Deus nos deu por nada. Só Ele pode assegurar esta vitória final sobre as nossas vidas. Levanta os olhos espirituais nesta noite.